Amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje vamos fazer um glow up que eu amo, sei que vocês gostam também. Ai, gente, é ótimo fazer um glow up quando a gente está precisando. Meu cabelo tá todo bagunçado. Soltar pra mostrar pra vocês. Ó, tá sujinho, tá bagunçado. Esse aqui, hoje, já é, sei lá, acho que meu segundo day after, terceiro day after, não me lembro bem. Eu quero muito cuidar desse cabelo hoje, quero fazer acidificação. Também quero muito aparar as pontinhas, dar um corte no meu cabelo, que eu tenho usado ultimamente ele cacheado. Tô muito feliz, amigas, que eu tô apaixonada pelo meu cabelo cacheado de novo. E aí eu tenho usado ele mais vezes cacheado e pensei que seria muito legal dar um corte nele agora, porque já tem alguns meses que eu cortei o cabelo, já tem acho que uns 3, quase 4 meses. Então é interessante dar um corte agora pra renovar as pontinhas e tal. Não quero fazer um super corte, mudar o visual com corte de cabelo, não quero, porque eu quero manter o comprimento. Então eu quero dar um corte só pra manter saudável, pra deixar mais leve. Quero fazer a maquiagem belíssima com vocês. Minhas unhas também vou fazer junto com vocês. Só que aqui, gente, enquanto eu tô gravando essa introdução, minhas unhas já estão feitas, porque eu gravei essa parte das unhas ontem, aí eu deixei pra hoje, né, concluir o resto das coisinhas do Glow Up. Mas eu comecei pelas unhas, então eu passei esse esmalte vermelho belíssimo, que vocês vão ver aí qual é o esmalte. E é isso, meus amores, espero muito, muito, muito que gostem desse Glow Up aqui também. Vou deixar agora passando pra vocês como eu fiz as minhas unhas, e pra vocês verem aí o antes de como tava. Acompanhem as imagens. Amigas, vamos lá então. Gente, ó, essa é minha unha antes. Tava com esse esmalte marrom, quase preto, coisa mais linda essa cor. Tava uma semana já com esse esmalte, mas já queria trocar, já queria fazer as unhas. Não tava tão ruim, né? Mas, enfim, já queria trocar. E então, pra remover, eu usei algodão removedor de esmalte, né? Primeiro passo pra gente poder começar a fazer as unhas. E, gente, sabe o que eu achei muito, muito curioso? É que, normalmente, esmalte escuro mancha muito na hora de remover, é muito chato. Mas esse não foi assim. Foi, tipo, muito simples, não manchou nada. Depois, próximo passo, fui lixar um pouco as unhas, pra tirar um pouquinho do comprimento e deixar mais arredondado, mais amendoado. Então eu nem cortei, eu fui só lixando mesmo e deixando no formato que eu gostaria. Lixei bastante nas laterais e, tipo, no meio, assim, eu lixei só um pouquinho pra tirar um pouco do comprimento. Agora, pra fazer a remoção das cutículas, eu pego um creme, eu usei esse creme de mãos, e eu vou pegando um pouquinho assim e passando por cima de cada uma das minhas unhas, concentrando mais o creme na parte das cutículas. Depois eu vou pegando pedacinhos de algodão e colocando por cima das unhas, também concentrando assim mais o algodão para cobrir bem a cutícula. E aí eu fui borrifando água por cima do algodão, deixei bem encharcado. E aí deixei descansando assim por uns 10 minutinhos, fiquei assistindo série até amolecer a cutícula. E depois eu venho com uma espátula, eu gosto muito dessa, que ela tem um formato quadradinho, então ela se encaixa bem nos cantinhos assim da cutícula pra poder empurrar e descolar bem a cutícula das unhas. E depois eu passo a pontinha assim, ó, da espátula pra desgrudar bem, desenho assim ao redor, sabe? Aí depois com o alicate eu vou removendo a cutícula. Eu faço isso bem devagarzinho, eu vou bem aos pouquinhos, assim, com a pontinha do alicate. E eu amo tirar a cutícula, eu acho muito satisfatório. Tipo, ver a unha ficando limpinha, ver a unha ficando com a cutícula funda, assim, sabe? Nossa, só agora que eu percebi que um pedaço de cutícula ficou no meu dedo. Eu não tinha reparado, gente. Depois vocês reparem na imagem. Tá, agora unhas limpinhas, lixadas, sem cutícula, prontas pra poder esmaltar. Então eu começo primeiro passando base pra poder fazer a esmaltação. E eu uso qualquer base.
de esmalte, vocês já viram na introdução do vídeo, né, que eu resolvi passar um vermelho. Esse é o vinho Bordeaux da Risqué, dessa linha Diamond Gel, eu acho que é assim que se fala. Gente, o aplicador desses esmaltes, dessa linha, assim, é perfeito. Sério. Pega a quantidade certinha de esmalte, espalha muito bem sobre as unhas, é ótimo. E então, tô passando aí a primeira camada. E, gente, eu vou passando e já vou palitando. Então, eu palito e vou limpando o esmalte nas costas da mão, assim. Quem mais faz isso, gente? Ok, agora segunda camada. E a mesma coisa, gente, eu vou passando assim com bastante calma sobre a unha e palito também. E aí, pra ajudar o meu esmalte a secar mais rápido, eu passo esse secante. Vou pegando assim um pouquinho e passando bem de leve por cima das unhas, porque, né, ainda tá molhado o esmalte, então tem que passar bem de levinho pra não borrar, não estragar. E, gente, usar esse tipo de secante mudou o meu jeito de fazer as unhas. É muito mais prático, é muito melhor, realmente seca muito mais rápido. Daí, peguei um palito mais fininho, um pouquinho de algodão e removedor de esmalte para poder agora fazer a limpeza dos borrados. Então, eu vou fazendo assim, ó, girando o palito, sabe? Pra ir limpando. E deixei bem acelerado aí pra vocês verem, porque eu faço isso com muita calma, gente, pra não estragar as unhas, sabe? Porque às vezes a gente faz a unha toda, chega na hora de limpar, a gente acaba esbarrando o palito e estragando tudo. Então, eu vou com bastante calma e cuidado. E pra finalizar essa parte de fazer as unhas, eu passo agora um top coat. Esse é meu favorito da vida. Sempre mostro que eu uso ele aqui pra vocês. E também eu palito pra tirar esse borrado do top coat. E ficou assim o resultado, gente. Eu amei, eu amo unhas vermelhas. Eu acho que fica muito chique, elegante, sei lá. Acho que fica lindo. Migas, agora trocando de cenário, fui pro banheiro pra fazer uma rotina capilar bem maravilhosa, bem completa. Comecei, né, pelo shampoo, quer dizer, antes molhei muito bem o meu cabelo pra depois poder vir com o shampoo. Mostrei qual que eu usei pra vocês de cabeça pra baixo, porque ele já tava no finalzinho. Mas é um shampoo transparente, bem limpante, maravilhoso, que eu tenho amado usar ele ultimamente. Eu esfreguei bem o meu couro cabeludo, depois desci um pouco da espuma pro comprimento. Na primeira lavagem nem faz muita espuma, né? Daí enxaguando pra poder passar a segunda mão de shampoo. Que aí sim vai fazer uma limpeza completa. Eu gosto muito de usar esse massageador, essa escovinha, pra esfregar o couro cabeludo. Sempre mostro pra vocês, gente. Eu acho que faz uma massagem maravilhosa e limpa, tipo, mais profundamente. Não sei, tenho essa impressão. Ajuda na circulação do couro cabeludo. Mas esfregar bem assim com as pontas dos dedos também faz a mesma coisa, sabe? É só uma frescurinha a mais, assim. Também desço a espuma pro comprimento, dessa vez bem mais espuma. É importante lavar o comprimento do cabelo, gente, ainda mais nós, cacheadas, enfim, que usamos muitos produtos no comprimento do cabelo, muito olhinho, leave-in, creme de pentear, enfim. Enxaguei bem o meu cabelo e aí agora eu vou fazer um tratamento. Então, tô tirando bem o excesso de água do cabelo, assim, apertando
Nada de ficar esticando, puxando muito o cabelo, é só, tipo, apertando mesmo pra espremer. Dividir ao meio e aí primeiro eu vou aplicar um acidificante. Eu tô apaixonada nesse acidificante novamente. Eu já usei ele no passado, daí eu recomprei e, gente, ele é muito, muito bom. Daí eu pego bastante quantidade e aí primeiro eu passo em uma parte, depois eu passo na outra. Daí com uma escova bem boa de desembaraçar, eu vou penteando meu cabelo das pontinhas até a raiz, com bastante cuidado. Quando o nosso cabelo tá molhado, ele fica bem mais frágil. Então tem que tomar bastante cuidado pra desembaraçar, pra não quebrar, não estragar o nosso cabelo. Daí fui dividindo mechinhas e enluvando nesse movimento, assim, ó. Eu vou pegando mechas, eu acho que até que finas, sabe, gente? É que eu gosto de dar uma atenção no meu cabelo quando eu tô enluvando, quando eu tô aplicando produto, sabe? Eu não só aplico no cabelo encharcado e deixo agir, sabe? Não faço isso de qualquer jeito. Eu gosto de fazer esse passo a passo de tirar o excesso de água, aplicar o produto no cabelo inteiro, depois vir enluvando, né? Também desembaracei e desembaraçar ajuda a espalhar melhor o produto pelo cabelo. Eu acho que isso faz toda a diferença na hora de tratar. Daí eu prendi e deixei agir, tá? Depois de enluvar, né? Deixei agir por 5 minutos, que é o que tá dizendo na embalagem do produto, do acidificante. Enxaguando agora, já dá pra ver uma baita diferença, né, no meu cabelo. Daí agora eu vou aplicar uma máscara. E pra isso, né, novamente, tiro o excesso de água, divido o cabelo ao meio. Peguei a máscara, que é duplinha do acidificante, essa máscara aí, densidade da Lola. Gente, ela tem uma textura bem grossinha, parece uma manteiga, e eu sou apaixonada por essa máscara, por essa dupla de produtos, o acidificante com a máscara. Eu acho que faz um tratamento perfeito no cabelo, gente, eu amo. E, enfim, aí eu fui espalhando pelo meu cabelo, depois enluvando novamente. Prendi e deixei agir por 5 minutos também, que é o tempo que está dizendo na embalagem. E depois, por fim, para completar essa rotina capilar de tratamento, né, enxaguei o meu cabelo. E dá muito pra ver o quanto que ele ficou mais desmaiado ainda. E de novo, mudando de cenário, voltei pro meu quarto. E antes de fazer a maquiagem, eu fiz um skincare. No banho, eu tinha lavado o meu rosto com um sabonete facial, mas eu gosto de dar essa limpeza extra com água micelar antes de fazer a maquiagem. Então eu peguei um algodãozinho, minha água micelar favorita da vida, e limpei o rosto. E daí depois passei o hidratante. Esse daí ele é bem bom, ele deixa a pele muito hidratada, é muito bom deixar a pele bem hidratada antes de fazer a maquiagem. Peguei esse bastão hidratante para a área dos olhos. Gosto também de hidratar muito bem essa área para o corretivo ficar bonito na maquiagem. E agora vamos lá fazer uma make, que eu amo. Então, comecei pela base, eu agito bem ela, assim, pra passar no rosto. Mostrei pra vocês bem esse pincel, porque, gente, eu tô apaixonada por espalhar a base com esse pincel. Olha como espalha bem. Ele é bem denso, assim, tipo, as cerdas são bem boas. Então, não fica risquinho, sabe? Espalha muito, muito bem. Esse pincel é da Eudora, da linha da Nina Secrets. É o pincel multifuncional. Eu já tinha testado ele pra passar outras coisas na maquiagem, tipo contorno, blush, cremoso e tal. E eu não senti aquela coisa, sabe? Não senti que foi tão bom. Mas pra passar a base, ele mostrou, tipo, o melhor potencial, assim. Agora, pro corretivo, eu passo só 2 pinguinhos, assim, tipo, um em cada olho. Só na parte da olheira e espalho com um pincelzinho. E esse pincel, ele é semelhante ao da Rare Beauty, ele é da Shein. E agora pro contorno, eu uso esse em bastão. E aí eu vou fazendo, tipo, círculos, assim, nas partes onde eu quero contornar, tipo a bochecha, a testa, nariz. No nariz eu passo só na pontinha o produto. Depois eu venho espalhando, dando batidinhas com o pincel. Nada de ficar esfregando o pincel, sabe? Ficar arrastando muito, porque
fazer assim retira totalmente a maquiagem que tá por baixo, sabe? Então, sempre com batidinhas e, né, com cuidado pra não tirar a maquiagem, não estragar, não ficar manchado. Agora, selando a pele, eu uso pó solto e antes de aplicar, eu tiro onde ficou acumulado, sabe, na área dos olhos. Então, eu pego o pincel de corretivo, vou assim espalhando. Aí, com o pincel menor, que eu vou pegando o pó solto pra selar. E primeiro eu selo sempre a área dos olhos, assim. Aí, eu uso esse pincel menor porque deixa mais concentrado o pó na área dos olhos. E eu sinto que é a área que mais precisa selar, assim. Justamente porque acumula nas linhazinhas, sabe? E depois, pra selar o rosto todo, eu gosto de vir com um pincel grandão de pó. E eu vou deixando bem concentrado mesmo. Eu quero depois testar fazer maquiagens com a pele mais leve. Mas eu tenho feito pele assim sempre mais pesada, né? Eu gosto, não sei, mas depois quero testar outras coisas. Eu sempre gosto de estar testando maquiagens e jeitos diferentes. Pra fazer contorno, quer dizer, pra reforçar o meu contorno, né? Eu usei esse bronzer. E eu peguei um pincel bem fofinho, redondinho assim. Ele parece um pincel de esfumar sombra, só que numa versão grande pra esfumar no rosto, sabe? E pra contornar, né, reforçar o nariz, eu peguei um pincel menor, que realmente é de esfumar sombra. Só que eu achei que ficou muito forte, então depois eu peguei o pincel grandão de pó e dei uma esfumada a mais. Aí eu passei esse tom de bronzer também nos olhos, na pálpebra, tipo no côncavo, pra dar uma profundidade. E depois isso vai me ajudar muito na hora de esfumar uma outra sombra que eu vou passar. E aí vocês vão ver. Blushzinho, gente, eu tô apaixonada nesse blush em creme da Ruby Rose. Eu peguei um pincel bem denso, assim, pra espalhar ele. Ele é cremoso, mas, gente, eu sinto que ele funciona muito, 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 muito bem por cima da pele selada. Ele não fica melecado, não fica molhado. Ele fica sequinho, não sei o que acontece. Ele é tipo meio em creme, meio em pó, então eu acho que é isso. E ele não é muito pigmentado, então eu esfrego bastante o pincel pra pegar o produto. Porque, gente, ele leva um tempo pra aparecer na pele, sabe? E de iluminador, vou usar o meu de sempre, da Becca, que é uma marca que não existe mais, infelizmente. Peguei um pincel bem fofinho e passei bastante iluminador, gente, ó, ficou um espelho. Eu acho esse iluminador, ele bem versátil, porque se você pegar pouquinho, ele não fica assim tão forte. Mas se você pegar bastante, se você quiser um baita iluminado, você também consegue. Ele tem uma coisa meio dourada, meio champanhe. Esse iluminador é perfeito. Gente, finalizei a minha pele. Agora eu vou focar mais nos olhos. Peguei a minha paleta que eu montei com uma capa de CD. Coloquei todas as minhas sombras favoritas nela. E peguei esse tom de marrom, que ele é mais frio. Usei o mesmo pincel lá de esfumar. E passei no meu côncavo essa cor de sombra. E aí, nisso que o bronzer que eu tinha passado antes ajudou. Tipo, ajuda muito a esfumar e ficar uma transição bonita. E agora, curvando os cílios com Curvex, eu gosto de usar duas máscaras. Primeiro essa, que ela me dá muito efeito nos cílios, deixa os cílios bem volumosos, bem assim, pá, sabe? E depois eu uso uma outra. Essa daí, primeira, ela não tem uma resistência muito boa. Então eu gosto de usar essa segunda máscara pra deixar mais resistente, porque a primeira é uma máscara normal, sabe? Agora essa segunda, ela tem um efeito peel-off. Então fica mais resistente e ela não dá um efeito tão grande, mas acrescenta um pouco ali também. Aí uma coisa diferente que eu fiz foi passar a máscara nos cílios inferiores, que eu nunca faço isso, reparem. Mas eu tô fazendo ultimamente e eu tenho gostado, eu acho que o olho fica mais definido, ficou bem bonito. E eu mostrando pra vocês o tamanho dos cílios, ficaram enormes. Daí passei essa escovinha nas sobrancelhas pra tirar a maquiagem que estava por cima. E usei esse gelzinho pra deixar no lugar. Gente, meu gelzinho está super no final. E ele tá com uma cor horrorosa. Por que os gelzinhos vão ficando com essa cor feia, gente? Que saco, sabe? Enfim, tô precisando pegar um gelzinho novo, comprar um novo.
Peguei essa canetinha de sobrancelhas, que tem um pincelzinho, e passei só um pouquinho assim no início das minhas sobrancelhas. Ah, gente, uma coisa, um detalhe. Eu não tô falando muito sobre os produtos que eu tô usando, porque eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo a lista com todos os produtos que eu usei na maquiagem e também as cores, tudo certinho pra vocês. Usei a mesma canetinha das sobrancelhas por cima das minhas pintinhas pra realçar, porque a maquiagem acaba cobrindo um pouco. E eu gosto de realçar as minhas pintinhas do rosto. Agora, para o lip combo, eu usei primeiro esse lápis de boca da She Glam. Gente, muito macio, muito gostosinho de passar. E ele tem aquele negócio que deixa a boca maior, então ele dá uma ardidinha. É um tom de nude que eu passei. E depois eu peguei um batom, também um tom de nude, mas um nude mais rosado, sabe? E aí eu passei mais no centro da boca, depois dei aquela mexidinha, sabe? Pra espalhar. E ficou assim, eu amei esse lip combo. Pra finalizar minha maquiagem, limpei os borrados das máscaras de cílios que eu passei, com um cotonete seco, sem nada de produto ali. O truque é só esperar secar, que aí sai super fácil desse jeito. E eu borro muito sempre. Ah, e também passei o pincel de esfumar no meu côncavo pela uma última vez, assim, pra acertar tudo, né? E ficou assim a maquiagem, gente. Estou apaixonada. Eu amei. Daí, soltei o meu cabelo e coloquei uma blusa branca pra gente poder ver bem essa etapa do corte. Como meu cabelo já tinha secado um pouco, eu molhei ele de novo pra poder cortar, que facilita, né, a vida. Joguei todo o meu cabelo pra frente e penteei bem pra deixar os fios bem alinhadinhos pra poder fazer o corte agora. E, gente, como eu falei, né, lá no começo, eu vou cortar pouquinho do meu cabelo, tá? É só pra renovar as pontinhas. E daí eu prendi com uma xuxinha na testa, todo esse cabelo prendi aí. Daí eu vou penteando de novo pra deixar os fios bem alinhados. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês por que é importante cortar. Olha como as pontinhas estavam irregulares e meio afinadas, sabe? Então é importante cortar de tempos em tempos pra renovar essas pontinhas. Porque se essas pontinhas estiverem estragadinhas, o cabelo não vai crescer bem e saudável. Então, enfim, é importante cortar pra renovar e continuar crescendo inteiro. Daí eu separei mais ou menos um dedinho assim pra cortar. E cortei, cortei reto. Daí eu penteio de novo e alinho tudo de novo pra cortar mais um pouquinho assim pra ter certeza que ficou bem retinho, sabe? Pra fazer um acerto, entendeu? E agora sim, olhem essas pontinhas mais gordinhas, cheinhas, porque é assim que é o melhor pra crescer o cabelo, sabe? Daí joguei meu cabelo tudo pra trás, né, pra voltar ao normal assim e fui penteando de novo. Esse corte, ele deixa uma base em U. Se você cortar bastante nessa fase de prender assim na testa, vai ficar em V. Mas eu corto pouco, né? Então fica em U. E faz umas camadinhas ali, coisa leve, gente. Porque eu não corto muito, né? Daí eu dividi meu cabelo bem certinho no meio. E, né, é difícil dividir no meio, gente. Tenho dificuldade, mas eu tentei deixar mais certinho no meio. E aí eu fui separando essa parte mais curta da frente do meu cabelo, que seria a minha franja. Mas tá tão longa que eu nem sei se eu posso chamar de franja. Daí eu fui separando certinho com o cabo de um pente mais fino, sabe? E não ficou, né, certinho de primeira. Mas aí eu fui acertando e eu acertei 1 milhão de vezes essa parte, gente. Mas eu cortei aqui no vídeo, deixei, né? Por isso que eu comemorei, sabe? Porque eu fiquei fazendo isso muitas vezes. Aí eu deixei só um pouquinho aqui no vídeo pra vocês verem. Bom, daí eu pego essa mecha que eu separei, enrolo ela todinha assim. E eu vou cortar só essa pontinha, tá vendo que tá bem feinha a pontinha? Tem que cortar, gente. Tem que dar uma renovada de tempos em tempos, sabe? Normalmente eu fico 6 meses sem cortar meu cabelo, mas dessa vez eu cortei um pouco antes, né? Estou cortando um pouco antes, tipo 3, 4 meses, quase 4, né? Enfim, daí esse corte assim, enrolando, deixa o centro mais curto e as laterais mais longas. O que é meio que ideal, assim, pra uma franja, entendeu? Uma parte da frente do cabelo. Separei meu cabelo no meio e agora eu vou cortar o comprimento. Então, eu deixo bem alinhadinho e venho cortando. Cortei também coisa de um dedinho, bem pouquinho. Mas eu também faço aquela coisa de ir alinhando muito bem os fios e fazendo um segundo corte
pra ter certeza que ficou, né, retinho, não ficou uma ponta maior que outra, enfim. Ah, essa tesoura que eu uso, gente, ela é própria de cortar cabelo, então ela corta muito bem, muito fácil, não fica mastigando. Inclusive, não é muito recomendado cortar com tesoura de escola, com uma tesoura que não seja própria de cabelo, porque normalmente essas tesouras, elas mastigam as pontas do cabelo, e isso facilita para abrir ponta dupla. Menina, é babado? Então, eu tenho minha tesoura própria de cortar cabelo já há muito tempo, ela nem foi muito cara, então eu acho que vale a pena ter uma para isso. Daí, medindo, né, ficou tudo certinho no mesmo tamanho. E, gente, isso daí foi o tanto que eu cortei. Ó, tá vendo? É bem pouquinho, só umas pontinhas, assim, coisa de um dedinho, sabe? Não dá pra cortar muito, senão eu vou perder todo o meu crescimento de 3, quase 4 meses, né? Então tem que cortar pouquinho pra valer a pena o crescimento. Daí molhando de novo o meu cabelo pra finalizar, né? Gente, meu cabelo vai secando muito rápido, sabe? Aí toda hora eu tenho que estar molhando. Gente, essa finalização eu mostrei ela aqui no canal pra vocês recentemente. E tá com bastante detalhes, assim. Foi o último vídeo que saiu, tá? Eu vou deixar aqui no card pra quem quiser assistir, mas primeiro assiste esse vídeo aqui, tá bom? Assiste até o final e depois vai lá no outro vídeo assistir. Enfim, mas eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Eu gosto sempre de começar passando um óleo no meu cabelo antes de aplicar outros produtos, porque eu sinto que o óleo dá uma segurada na porosidade, deixa o cabelo mais brilhoso, mais alinhado, mais bonito na finalização. Daí agora eu tô passando um creme de pentear. E ele tem uma textura mais leve, assim, então eu passo bastante. Aí eu fiz essa divisão, separei o topo da minha cabeça, que eu gosto de finalizar, né, fazer desse jeito, dividir assim. Peguei uma gelatina e eu vou passar em alguns pontos específicos. Eu aplico, tipo, nas partes do meu cabelo que ficam mais farofadas, porque a gelatina, ela consegue dar uma segurada nisso, entendeu? E depois eu vou separando mechinhas e vou fitando. Primeiro, essa parte de baixo eu gosto de fitar com essa escova, que ela é da Vertex. Tem vídeo sobre ela aqui no canal. Gente, tem vídeo sobre várias coisas de cabelo cacheado aqui no canal. Só dar uma pesquisada por aqui, entendeu? Acompanhar os vídeos. Daí, essa parte onde eu passei a gelatina, eu gosto de separar e fazer uma finalização tesourinha, que fica um cacho mais definido, fica bem bonito, porque essa parte do meu cabelo, ela não define muito bem, é uma parte mais farofada, então mesmo passando a gelatina pra ajudar, eu gosto também de texturizar dessa forma, entendeu? Pra garantir que vai ficar definido e não vai ficar farofado, porque, infelizmente, amigas, partes muito farofadas no nosso cabelo acaba dando uma impressão de que tá ressecado, de que tá mal cuidado. Então, bom, eu gosto de dar uma ênfase assim nessas partes. Daí, como o topo da minha cabeça, ele é mais poroso, tem um fio mais poroso, eu gosto de passar gelatina em toda essa parte. Inclusive, nessa parte eu sempre passo mais óleo e eu gosto de fitar até com esse outro utensílio, que é um pente de 3 fileiras, porque eu percebo que divide em menos mechas, então as mechas elas ficam mais unidas, o que faz com que o cabelo não fique tão farofado, porque parte porosa tem tendência a ficar mais frisado, mais farofado. A parte da frente do meu cabelo, que seria minha franja, né, eu gosto também de texturizar assim com tesourinha. Aí eu jogo meu cabelo para um lado, depois jogo para o outro e vou amassando. Eu fitei a parte de cima, assim, do topo, né, de um jeito que deixa a raiz mais soltinha. Então, dá pra jogar de um lado pro outro. Daí, pra finalizar, assim, os produtos antes, assim, na finalização, né, eu gosto de passar um mousse, que eu sinto que dá mais definição e deixa as pontinhas bem certinhas, bem, sabe, não dá, qual é o nome? Não deixa farofar as pontinhas do cabelo. Aí, com uma camiseta de algodão, eu fui amassando pra tirar excesso de produto, excesso de água. E sequei meu cabelo com difusor. Uma coisa que eu fiz diferente, gente, é que eu deixei secando só por cima, assim, sabe, o difusor? Eu não encostei o difusor no meu cabelo e amassei das pontas pra raiz, que é uma coisa que eu faço muito. Eu fui secando assim só por cima e eu gostei muito, sabe, do resultado fazendo desse jeito.
Eu senti que deu menos fator encolhimento pro meu cabelo e mesmo assim secou rápido, sabe? Não demorou tanto pra secar. Quer dizer, rápido é uma palavra muito forte, porque sempre demora. Daí, antes de amassar, né, e finalizar, o cabelo ficou desse jeito, com, assim, um brilho, né, parece que tá durinho de creme, mas ele só tá unido, nem fica durinho, não. Daí eu peguei óleo e fui amassando pra separar o cabelo, pra dar aquele up, entendeu? Pra dar movimento, pra dar volume. Aí, além de amassar, eu gosto de passar o óleo, assim, pelo meu cabelo, porque eu sinto que pega em todos os fios e ajuda no frizz. Tipo, eu gosto que o meu cabelo inteiro pegue o óleo. E ficou desse jeito, meus amores. Simplesmente, eu fiquei chocada com o resultado do meu cabelo, o resultado do tratamento, a finalização. Tudo que eu fiz, né, influenciou pro meu cabelo ficar desse jeito, brilhoso. E, nossa, eu amei. Sério. Estou apaixonada, novamente, pelo meu cabelo cacheado. Tô obcecada, sabe? Sério, tô muito feliz por essa fase nova. E pra finalizar nosso glow up, gente, resolvi colocar acessórios. Vocês sabem o quanto que acessórios são importantes pra mim, pra me dar um glow up. Coloquei um relógio, coloquei anéis, aí eu vou colocar brinco também. Ah, mas antes de colocar brinco, eu resolvi ver como é que eu ia fazer com o colar. Eu tava com esse, mas eu senti que, por ele ser mais longo, o detalhe da blusa tava meio que atrapalhando, assim, não tava ornando. Daí eu resolvi colocar esse outro colar mais curto, só pra ficar um detalhe, assim, por dentro da blusa, sabe? Eu gostei. Daí depois, aí sim, coloquei brincos, coloquei uma argolinha no segundo furo. No primeiro furo, coloquei uma argolinha meio quadrada, assim, quer dizer, retangular. E ficou assim a composição de acessórios, o resultado das unhas, de todo esse glow up, a make, o cabelo. Gente, eu amei, sério. Eu sempre termino os glow ups muito, muito mais feliz, assim, me sentindo melhor. Espero muito que tenham gostado. Super beijo e tchauzinho!